Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a biofísica da função renal. A gente vai falar do rim necessariamente, né, especificamente. E a gente vai falar das propriedades físicas que estão intricadas na função que tem esse órgão, que é um órgão espetacular. É um órgão que tem várias funções que funcionam, na verdade, como se fosse uma maquinaria, só que é uma maquinaria de forma sofisticada, que vai proporcionar toda a depuração do sangue. E eu vou começar a trabalhar a biofísica da função renal com vocês, começando pelo processo, né, de eliminação de substâncias estranhas, substâncias indesejáveis, hormônios, toxinas, fármacos, né, produtos provenientes do metabolismo. Então, o rim ele vai ter essa função, a função de excretar produtos que são ditos como produtos indesejáveis ao nosso metabolismo. Então, toda vez que você estiver trabalhando com o seu paciente e verificando, por exemplo, prescrevendo, na verdade, algum medicamento para regulação, por exemplo, da pressão arterial, ou prescrevendo algum medicamento, para poder controlar aí doenças cardiovasculares, você precisa se preocupar também com a sobrecarga que esses medicamentos podem vir a causar no nosso rim, tá? Então, toda vez que você for trabalhar com o paciente, para poder regular uma determinada situação, um quadro, nele você precisa se preocupar nas nefrotoxinas, que são substâncias tóxicas que acabam atuando e degenerando, causando uma injúria nos néfrons, que é a unidade principal morfofisiológica dos rins. Então, além dessa função de excreção, o rim também ele participa da função de regulação do balanço de água e de eletrólitos. Então, a gente viu no início, lá, quando a gente falou um pouquinho sobre biofísica das membranas, que a regulação osmótica ela é importante, que se faz pela aquaporina, e a gente vai ver agora as propriedades físicas, como que ocorrem a partir dessas propriedades físicas, essa reabsorção de água e regulação do meio osmótico a partir dos rins, tá certo? A gente vai ver também que esses rins não controlam somente o solvente, como também soluto. Então, a gente vai ver que esse controle se faz de forma independente, mas que os eletrólitos, a maioria, todos, então, são responsáveis por grande parte de funções no nosso organismo, principalmente os processos que envolvem a sinalização celular. E os nossos rins, eles participam do controle e regulação desses elementos que são tão importantes para com o equilíbrio metabólico que ocorre dentro do nosso organismo. Uma outra função dos nossos rins é a regulação da pressão arterial. Então, a gente sabe que tem uma regulação da pressão arterial a longo e a curto prazo, e isso perpassa exatamente pelos nossos rins. Nos nossos rins tem receptores e sensores que irão detectar baixas de sódio, e essas baixas de sódio acabam fazendo com que você tenha uma diminuição da pressão arterial e, com isso, uma diminuição também da taxa de filtração glomerular. E a gente vai ver que os rins, em diferentes momentos, acabam regulando essa taxa de sódio, e com isso acabam regulando a pressão arterial no sangue. Outra propriedade que tem os rins é a responsabilidade para com o balanço, ácido básico do nosso organismo. Juntamente com os pulmões, os rins, eles têm essa capacidade, Ele consegue regular todo o processo de formação de tampões, de eliminação de gás, tipo gás CO2, liberação de prótons. Então, ele acaba deixando o meio mais acidificado, o meio mais alcalinizado ou neutro. Então, os rins, eles vão ter essa função de balanço ácido básico, que também é super importante. Outra função do rim é a regulação da produção de eritrócitos. Muitas das vezes, quando o paciente, nesse caso aí, é quando o paciente ele apresenta uma insuficiência renal, essa insuficiência renal causa um déficit
da produção ou a cessação total da produção de um hormônio chamado de eritropoetina. Só que essa eritropoetina que é produzida pelos nossos rins, é ela que irá ativar as unidades formadoras de colônia na medula óssea, que por sua vez irão atuar junto às células progenitoras, que irão produzir eritrócitos, que irão aumentar os níveis de oxigênio no tecido. Então, toda vez que o paciente ele apresenta uma condição de hipóxia tecidual, o nosso corpo, o nosso organismo entende que você vai precisar ter mais oxigênio. Para ter mais oxigênio, obviamente, você precisa ter uma quantidade um pouco maior de hemoglobina, e a hemoglobina a gente sabe que ela vai estar dentro dos eritrócitos. Então, se a gente não tem eritropoetina para ativar a medula óssea, a produção de eritrócitos, a gente tem um déficit de oxigênio, e com isso pode levar a consequências graves no nosso organismo. Então, essa é uma das funções dos rins. Outra função do rim que é de suma importância é que ele acaba regulando a produção de uma molécula chamada de 1,25 de hidroxivitamina, que ela vai vitamina, na verdade, D3, que ela converte o calciterol em cálcio. Então, quando a gente não tem essa conversão desse 1,25 de hidroxivitamina D3 pelo calciterol, né? Isso tudo acontece a nível renal, a gente acaba não tendo cálcio. A gente sabe que cálcio é importante, né, e essencial para vários mecanismos, principalmente mecanismo que envolve a calcificação, né, e que vai estar intricado em várias funções, né? A gente sabe que para formação óssea, para manutenção óssea, para contração muscular, para vários processos de sinalização, a gente vai ter o cálcio aí como protagonista. Então, é importante. Outra função importante que tem os nossos rins é a formação de glicose por uma outra via que não seja a via glicolítica, então a via gliconeogênica. Essa via de gliconeogênese, ela vai proporcionar a formação de glicose, tá? O paciente, quando está, por exemplo, em uma grande situação de jejum, né? Um jejum prolongado, o que é que acontece? Os nossos rins, eles quebram moléculas importantes, como aminoácidos, quebram proteínas, geram aminoácidos, que vão entrar na via gliconeogênese, ou a gente utiliza também as lípidas, e essas lípidas e essas proteínas acabam sendo vias para a produção de glicose, que aí acaba restabelecendo todas as taxas de glicose no sangue do paciente, tá? Evitando aí, por exemplo, o paciente ter um coma provocado pela ausência de baixas taxas de níveis de glicose da corrente sanguínea. Bem, os nossos rins, eles estão em pares, eles estão conectados à ureter, que por sua vez vai estar conectada à bexiga, por onde é eliminado o último produto do processo, né, renal. Então, os rins, juntamente com a ureter e a bexiga, vai formar o sistema excretor, e esses rins, né, a região do néfron, que é a menor unidade, a unidade, na verdade, fundamental. Nesses néfrons, a gente vê que ele está irrigado por um sistema de rede de vasos, né? Então, vamos ter aqui artérias, vamos ter arteríolas, vamos ter capilares, que vão proporcionar tanto a entrada e a chegada desse material sanguíneo na região do néfron, tá? Onde serão filtrados, e depois serão responsáveis aí pela saída desse material. O rim entra pela artéria renal, passa pela artéria interlobular, chegando até a artéria aferente, por onde tem contato e entra aqui a região do glomérulo. Essa artéria aferente, ela sofre sucessivas divisões, e essas sucessivas divisões vão dar origem aos capilares glomerulares, que por sua vez vão sofrer novamente de subdivisões, até dar origem aqui à arteríola eferente. Essas arteríolas eferentes vão passar por subdivisões,
e vão dar origem a esses capilares que são chamados de capilares peritubulares. Esses capilares peritubulares, então, vão dar origem aos vasos retos, que a gente vai ver mais adiante, que vão ser importantes para o mecanismo de contracorrente, tá? Que vão ser mecanismos que vão proporcionar a absorção simultânea tanto de solvente quanto de soluto. E a partir daí, esse material, ele caminha dos capilares peritubulares para as veias interlobular, até chegar aqui às veias arqueadas, onde você vai ter aqui esse material sendo passado para a veia interlobular, chegando então à veia renal, onde o sangue ele retorna aí para a circulação. Bem, e se nós fizermos um corte transversal, a gente vai ver que o nosso rim é constituído pela unidade, a menor unidade, na verdade, que é chamada de unidade morfofuncional, que são os néfrons. O néfron é constituído pelo córtex renal, por vasos sanguíneos que vão estar irrigados, como eu falei para vocês, por veias, por artérias, por vasos, e pela medula renal. A medula renal é um ambiente, é uma região onde ela vai se aprofundando cada vez mais na região do néfron, formando como se fosse um formato de cálice, certo? Na região mais externa, você tem uma osmolaridade, pode-se dizer, né, próximo dos parâmetros dentro das normalidades, e quando ele vai adentrando, você tem aí um ambiente hiperosmótico, que a gente vai discutir bastante sobre ele mais adiante. Vale ressaltar que apenas 12% dos nossos néfrons, eles são funcionais, tá? E a gente vai ter dois tipos de néfron, que vai ser o néfron cortical e o néfron justaglomerular, que é o que nós vamos comentar aqui adiante, tá certo? Vale ressaltar para vocês também que o rim, ele não se regenera. E por ele não se regenerar, toda vez que você tem uma perda, uma lesão renal, uma doença renal ou um envelhecimento, você tem perda desses néfrons, certo? Só que você, é como se fosse um mecanismo de compensação. Você tem a perda desses néfrons, mas você acaba, consequentemente, com a idade também, tendo a diminuição do metabolismo. Isso acaba compensando a diminuição da quantidade de néfrons funcionais que estão presentes nos nossos rins. E outra coisa também que vale a pena informar a vocês é que com o passar do tempo, você acaba perdendo cerca de 10% da funcionalidade, ou seja, 10% dos néfrons são eliminados, são perdidos, são degenerados aí ao longo do tempo, certo? Quando a gente compara o néfron justaglomerular com o néfron cortical, a gente percebe que 80%, 85%, 80% dos néfrons são néfron cortical. Eles vão possuir uma alça de Henle curta, diferente dos justaglomerulares, que a gente vai ver aqui que tem uma alça de Henle um pouco mais alongada, até mesmo para a gente poder reabsorver substâncias aqui na região da medula, certo? E o néfron cortical, ele vai ter função de filtração, reabsorção e secreção. O néfron justaglomerular, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, é um néfron que ele em geral, né, ele é constituído de 15%. O nosso organismo, 15% é constituído por esse tipo de néfron, que é o néfron justaglomerular. Esse néfron justaglomerular vai possuir uma alça de Henle um pouco mais comprida, tá? É nessa alça de Henle um pouco mais comprida que a gente vai ter aí as trocas que vão existir, os mecanismos de reabsorção, não somente de água, como também o mecanismo de reabsorção de sódio. Isso se dá graças a essa medula, a região da medula, que essa alça de Henle, ela se aprofunda nessa medula. Isso faz com que nós tenhamos aí trocas sendo realizadas por mecanismos de contratransporte. E o néfron, então, ele tem função de filtração glomerular, ele vai ter função de reabsorção de substâncias, ele vai eliminar substâncias ativas, ele vai excretar aquela substância que não foi reabsorvida, que não foi secretada na luz do túbulo renal, certo? Vale ressaltar aqui que o processo de excreção, que vai culminar na formação urinária,
ela não começa aqui na região do túbulo coletor não, tá? Ela começa aqui no momento em que o material, o sangue, ele está sendo filtrado, está sendo depurado. Então, a parte da filtração glomerular compreende o corpúsculo renal, que é constituído pela cápsula renal, também chamada de cápsula de Bowman, que é essa região aqui circundada em azul, tá? A gente tem o glomérulo renal, que é a região do glomérulo, aqui é a região, e por ele perpassam a artéria aferente e a artéria eferente. A artéria eferente, você percebe que ela vai tornear todo o sistema renal, para que nós possamos, então, reabsorver a substância que está sendo filtrada aqui, tá certo? Então, seguindo aqui o desenho, a gente consegue ver que após a região do glomérulo, o corpúsculo renal, nós temos o túbulo contorcido proximal. Nessa região do túbulo contorcido proximal, é a região onde a gente vai ter a maior parte das substâncias sendo absorvidas, tá? Como íons, como sódio, certo? Então, a gente vai reabsorver aqui e o sangue, o fluido, então, o ultrafiltrado, na verdade, caminha para a alça de N, a gente tem a alça de N descendente, a gente tem a alça de N ascendente. Na alça de N ascendente, a gente tem aqui o ramo fino e o ramo espesso, e onde a gente vai ter aqui reabsorção de água e reabsorção também de determinados solutos, que a gente vai ver mais adiante como é que vai ocorrer essa reabsorção. Vale ressaltar também que a gente tem a reabsorção de água e a reabsorção de soluto pelo mecanismo de contratransporte, de contracorrente, tá certo? Esse mecanismo de contracorrente é um mecanismo que a gente vai estudar, que vai ocorrer ali nas regiões mais profundas da medula renal e que vai proporcionar aí a reabsorção de sódio e também a reabsorção de água. Então, o fluido ele caminha para a região aqui em amarelo, destacado aqui em amarelo, que é no túbulo contorcido distal. No túbulo contorcido distal, a gente vai ter aqui a reabsorção de sódio, a gente vai ter a reabsorção ainda de algumas substâncias e a reabsorção de água, dependendo da situação do paciente, se ele se encontrar em alterações fisiológicas ou fisiopatológicas, a gente acaba retendo água. Vai depender, eu vou explicar para vocês direitinho isso. E a gente chega então na região do ducto coletor, ou tubo coletor, ou túbulo coletor, onde é a região onde vai haver a excreção da urina e a depender da necessidade, como eu falei para vocês, que aqui vai estar sob efeito de um hormônio chamado ADH, a gente pode também ter a reabsorção de água. Isso tudo vai depender da situação do paciente, do indivíduo em si. Bem, então a gente vai começar falando um pouco da primeira etapa da formação da urina, que é a filtração glomerular. Então, como eu falei para vocês no slide anterior, a filtração é um processo onde o sangue ele vai passar para dentro da região da cápsula de Bowman. O sangue ele chega nessa cápsula de Bowman pela artéria eferente, que por sua vez chegou a essa região através da artéria renal. Na artéria renal, pela artéria aferente, você tem o sangue sendo drenado para essa região aqui, e ele sai pela artéria eferente, que se conecta com os capilares peritubulares, e lá irão ocorrer o processo de reabsorção, secreção e excreção. Vamos nos ater agora ao processo de filtração, que é um processo eminentemente circulatório, que para ocorrer a gente vai precisar de uma pressão arterial adequada, vai depender também de um tônus dessas arteríolas aferentes e eferentes, dependerá da permeabilidade dos capilares glomerulares e também vai depender do retorno venoso renal. E embora nós saibamos que o rim ele seja de um tamanho bastante pequeno, cerca de 5% equivalente ao nosso peso corporal, esse mesmo rim, ele consegue receber um aporte de sangue bastante significativo. Então, o rim, ele recebe cerca de 22% do débito cardíaco. Dos 100% do sangue que chega ali na região, na artéria eferente, aproximadamente 20% dele vai ser filtrado. Os 80% então retorna à circulação. Isso significa que a gente tem um rim filtrando cerca de 180 litros, né, de filtrado por dia.
o fluxo renal sanguíneo ele vai corresponder a aproximadamente 1.100 ml por minuto. Isso significa que a gente vai ter um fluxo plasmático renal equivalente a aproximadamente 625 ml por minuto. Isso dá um saldo de 92,2% das substâncias que foram filtradas sendo reabsorvidas. Para que ocorra a filtração, é necessário que as moléculas elas entrem nessa região aqui da cápsula de Bowman. Entretanto, essa cápsula de Bowman ela é constituída por 3 membranas que elas funcionam como se fossem verdadeiras barreiras físicas. E essas membranas elas irão determinar quais moléculas que irão passar para dentro da cápsula de Bowman e aquelas que irão ficar retidas na região do vaso sanguíneo. E elas selecionam essas moléculas por seu tamanho e por sua carga. Então, são dois elementos importantes aí e preponderantes para que ocorra o processo de filtração glomerular. Essa cápsula de Bowman ela é constituída por 3 membranas. A membrana do endotélio capilar. Essa membrana do endotélio capilar ela é uma membrana fenestrada, ou seja, ela possui poros, e esse poro possui um tamanho específico onde irão determinar se quais moléculas poderão passar ou não. Moléculas com um peso molecular maior do que o raio desses poros fenestrados, elas são impedidas de passar para dentro da cápsula de Bowman. Existe uma segunda camada, que é a camada constituída pela membrana basal, e nessa camada constituída pela membrana basal, ela tem uma característica que confere com que algumas moléculas também não consigam passar. E que característica seria essa? Sua carga. Ela é constituída de glicoproteínas e essas glicoproteínas conferem a essa membrana uma carga negativa. Então, aquelas moléculas com cargas negativas acabam sendo repelidas, né? Tem um processo de repulsão aí, que faz com que essas moléculas elas não sejam atraídas para dentro da cápsula de Bowman. Por fim, a gente tem uma rede de células epiteliais que são chamados de podócitos, e esses podócitos também estão constituídos nessa região, participam como se fossem verdadeiros filtros, né? Membranas filtrantes que acabam contribuindo também para com a seletividade dessas membranas e seleção daqueles elementos que irão entrar na cápsula de Bowman para ser filtrado. E existem alguns fatores que acabam interferindo na filtrabilidade da molécula, tá? Então, por exemplo, se a molécula ela tem pesos ideais, como por exemplo, se essa molécula ela tem um peso molecular que vai até, por exemplo, 5.000 Daltons, essa molécula ela consegue ser filtrada, né, livremente ali pela região, pelos túbulos capilares dos glomérulos. Entretanto, se essa molécula ela tem um peso molecular elevado, como por exemplo a albumina, que tem um peso molecular de 67.000 Daltons, ela não consegue passar pelos poros daquelas membranas. Outro detalhe também que a hemoglobina ela tem e que confere a ela uma repulsão à filtrabilidade é a sua carga. A albumina ela tem carga negativa. Então, como as membranas elas também têm carga negativa, a albumina ela é repelida, certo? Para vocês terem uma ideia, quando a gente faz uma comparação da quantidade de albumina presente no sangue e quando eu comparo essa quantidade com o material que foi filtrado, no filtrado do plasma ali na região dos glomérulos, a concentração que tem no filtrado do glomérulo ela é 250 vezes menor do que aquele filtrado que está na região ali do plasma sanguíneo. Tá? Isso equivale a 0,015 gramas de moléculas de albumina presentes no filtrado. Aqui a gente consegue ver isso nitidamente, né? Que existe uma relação inversa entre o tamanho de uma substância quando comparada com a sua capacidade de filtrabilidade, ou seja, de depuração. Então, a água, por exemplo, que tem um peso molecular de 18 kDa, ela tem uma filtrabilidade de aproximadamente 100%.
Quando você pega, por exemplo, a albumina, que nós comentamos aqui, essa capacidade de filtrabilidade diminui de forma significante. Olha só, o peso molecular dela, de 67 a 69 mil, cai a filtrabilidade para aproximadamente 0,05, tá certo? Aqui também a gente pode observar com esse gráfico aqui de uma molécula chamada dextrana. A dextrana é uma molécula produzida em laboratório, na verdade é um polissacarídeo, e esse polissacarídeo ele pode ter cargas diferentes, ele pode também ter pesos moleculares diferentes. Então, quando a gente olha a dextrana, pega a avaliação de como essa dextrana se comporta, como que ocorre a clearance dessa substância. Você percebe que a gente tem o eixo X aqui, o eixo das abscissas, né, onde a gente vai ter a efetividade do raio, ou seja, o tamanho do raio, e a gente vai ter no eixo das ordenadas, no eixo Y aqui, a efetividade da depuração, da filtrabilidade dessas moléculas. Observe um detalhe importante aqui, que a gente tem a molécula sendo produzida em diferentes tamanhos e que moléculas de peso molecular baixo, você tem uma alta filtrabilidade, ó, de 1. Tá vendo como aqui, como está sendo representado aqui na molécula de água. Quando eu aumento o raio dessa molécula, eu diminuo a filtrabilidade dessa molécula. Outro detalhe é que quando eu confiro a essa dextrana uma carga negativa, observe que a filtrabilidade cai. Quando essa dextrana apresenta carga positiva, a filtrabilidade dessa molécula aumenta, inferindo com isso que toda vez que eu tenho moléculas com cargas negativas, essas moléculas não conseguem passar para a região da cápsula de Bowman, enquanto que moléculas com cargas positivas, elas acabam sendo atraídas para a cápsula de Bowman. Existem algumas condições patológicas, doenças renais, que vão conferir uma perda de cargas negativas na membrana. A membrana ela fica fragilizada, então ela perde cargas negativas, tornando-se cada vez mais positivas. Essa positividade faz com que agora essas moléculas que antes não podiam passar para a cápsula de Bowman acabam passando, como por exemplo a albumina. E por elas passarem, acabam sendo, parte delas reabsorvidas e outra parte sendo eliminada na urina. Então, com isso, você consegue detectar se o paciente tem, por exemplo, uma pielonefrite, uma glomerulonefrite, porque aí ele vai apresentar na urina vestígios de proteínas ou de albuminúria que são indicativos de que o paciente possivelmente possa estar sofrendo alguma alteração fisiológica por uma atividade intensa de exercícios físicos, por exemplo, ou até mesmo uma situação fisiopatológica, onde ele pode vir a ter uma glomerulonefrite, uma pielonefrite, que pode ser caracterizado aí pela essa perda, né, de cargas negativas na membrana filtrante na região glomerular. E o que faz essa filtração ocorrer, né? Como é que ocorre esse processo de filtração? Por que ela ocorre? Porque a gente tem aí diferença de pressão, tá certo? A gente vai ter forças que serão responsáveis pelas pressões líquidas na região dos capilares e essas forças serão dadas pelas forças de Starling, tá? A força de Starling, ela diz que em situações fisiológicas, a gente vai ter um equilíbrio entre a força de filtração e a força de reabsorção. A força de filtração, na verdade, são as forças que vão depender de uma pressão que é chamada de pressão hidrostática, e as forças de reabsorção são as forças que são denominadas de pressões oncóticas ou colodosmóticas. Então, a gente vai ter forças que irão favorecer a filtração e a gente vai ter forças que irão se opor a essa filtração. A força que favorece a filtração é a pressão hidrostática do sangue no capilar glomerular. Essa pressão hidrostática é de aproximadamente 60 milímetros de mercúrio e é a força que faz com que você tenha o líquido e esse líquido, então, saia da região do endotélio capilar sanguíneo e passe para a região aqui da cápsula de Bowman. Entretanto, a gente vai ter forças que são ditas forças que irão se opor ao processo de filtração glomerular. Que forças são essas?
A primeira força é a força hidrostática do capilar da cápsula de Baumann, que é uma força que é exercida contra o processo de filtração glomerular, e ela tem uma pressão de aproximadamente 18 milímetros de mercúrio, e nós temos a pressão colodosmótica, que também é conhecida como pressão oncótica no capilar do capilar glomerular, e é a pressão dada pelas proteínas do plasma e é contrária à filtração glomerular. Essas proteínas que são retidas formam um gradiente, tá? E esse gradiente, a tendência é que o líquido ele saia da região da cápsula de Baumann e retorne para a região dos capilares ali por onde estão passando o sangue, certo? Essa força ela tem uma pressão de 32 milímetros de mercúrio. É um processo passivo onde você vai ter aí troca de substâncias fluindo do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Então, essas forças de filtração, ela vai nos dar uma força que nós chamamos de força efetiva de filtração. Essa força efetiva de filtração, ela vai apresentar o somatório total da pressão que realmente vai promover a filtração e ela vai ser determinada pela seguinte equação. A equação ela nos diz que a gente vai ter uma força hidrostática glomerular, que é de aproximadamente 55 milímetros de mercúrio, e a gente vai ter duas forças que irão se opor a essa pressão hidrostática aqui, que é a pressão hidrostática da cápsula de Baumann e a pressão colodosmótica, a pressão oncótica. O somatório dessas duas pressões dará 45 milímetros de mercúrio. A subtração entre a força de filtração e as que são favoráveis à filtração e as forças que são opostas à filtração dá uma pressão efetiva de filtração de 10 milímetros de mercúrio. Essa pressão é a pressão necessária para que possamos ter uma excelente filtrabilidade a nível dos nossos capilares glomerulares. Então, e o que seria essa taxa de filtração glomerular? Seria a quantidade do fluido filtrado da cápsula de Baumann por unidade de tempo, e que equivale a 125 ml por minuto. Então, se a gente parar para pensar nesses 125 ml por minuto, eu posso dizer que em 24 horas eu vou ter 180 litros de plasma que serão filtrados por dia. Isso equivale, num homem normal de 70 quilos, cerca de 3 litros de plasma, certo? Esses 3 litros de plasma significa que todo o plasma ele vai ser filtrado aproximadamente 60 vezes ao dia. Isso funciona como se fosse um mecanismo de regulação, porque se caso haja algo de errado aqui durante o processo de filtração, o rim ele consegue regular e retornar ao seu estado de equilíbrio, tá certo? Então, dessas 60 vezes de plasma filtrado por dia, vai dar um total de 1,5 litros de urina excretada em 24 horas. Bem, e como é que se comportam essas pressões oncóticas, as pressões colodosmóticas ao nível dos capilares, das arteríolas aferentes, referentes e das veias renal, né, durante o processo de filtração glomerular até chegar à região dos vasos? Quais seriam as pressões que iriam predominar em cada um desses momentos? Então, para a gente poder discutir isso, primeiro a gente precisa lembrar dessa figura aqui, onde a gente tem a arteríola aferente de um lado, a arteríola eferente do outro, e entre elas a gente tem aqui a região de capilares glomerulares, onde esses capilares glomerulares vamos ter aí um emaranhado de vasos que irão proporcionar filtrabilidade, certo? Quando a gente volta para essa imagem aqui, a gente observa que a gente tem no eixo das ordenadas a concentração de diferentes pressões dadas em milímetros de mercúrio em razão de cada um desses vasos. Observe que a gente tem dois pontos críticos aqui, que é nas arteríolas aferentes, tá? E a gente tem também um outro ponto crítico nas arteríolas eferentes. E a gente consegue observar que as forças que chegam da arteríola aferente e que saem para a arteríola eferente é que vão determinar a filtração glomerular, tá?
Então, a gente pode observar, por exemplo, que quando a gente tem o sangue, ele chega aqui na arteriolar aferente, a gente tem uma queda de pressão, tanto da pressão hidrostática quanto da pressão oncótica. E essa queda de pressão, ela é devida à tonicidade do vaso, que seria esperado, que seria o normal. E essa pressão, então, ela acaba se mantendo, só que quando é um material, o sangue, ele é filtrado aqui na região do capilar glomerular, essa pressão ela se mantém constante e na saída, na região da artéria eferente, você tem mais uma queda de pressão. Observe que na artéria eferente, essa queda de pressão hidrostática, ela é bem significante quando se comparada à anterior. E observe que a pressão oncótica, ela começa a aumentar, enquanto que a pressão hidrostática, ela começa a cair. Por que que isso acontece? Porque aqui, nesse momento, eu acabo tendo cada vez mais a retenção de proteína na região do túbulo sanguíneo. E quando eu tenho retenção de proteína, a concentração da minha proteína aumenta. Se a concentração da minha proteína aumenta, a minha pressão ela vai aumentar, né? Então, a tendência é que o fluido ele gere uma pressão, essa pressão proporcione, então, a reabsorção de substância ao nível dos túbulos capilares. Então, na região dos túbulos aqui glomerulares, a gente tem uma prevalência da pressão de filtração. Essa prevalência de pressão de filtração, ela vai favorecer com que o material ele seja filtrado e a partir do momento em que esse material ele vai se deslocando para os vasos dos túbulos renais, a gente tem uma diminuição dessa pressão de filtração e um aumento da pressão oncótica ou a pressão colodosmótica devido ao aumento da concentração proteica. Por que que isso é importante? Isso é importante porque para que nós tenhamos reabsorção, a gente precisa ter um aumento dessa pressão oncótica. Então, por aí a gente pode perceber que toda vez que a gente precisar filtrar o sangue, a gente precisa aumentar a pressão de filtração. Toda vez que nós precisarmos reabsorver substância, a gente precisa ter uma elevação da pressão oncótica. E essa figura aqui, ela vem mostrando o comportamento, né, do processo de filtração glomerular. Observe que no eixo X, que é o eixo das abscissas, a gente tem aqui na extremidade o sangue chegando pela artéria aferente. A gente tem a distância dessa filtração ao longo, né, dos capilares glomerulares até chegar à extremidade aferente aqui. Observe que no eixo das ordenadas a gente tem a pressão colodosmótica glomerular e a gente vai observando que a gente tem aí um crescente aumento da nossa pressão colodosmótica. Observe que ela não é a mesma ao longo do túbulo, né? Ao longo dos capilares glomerulares. À medida que vai ocorrendo a filtração do glomérulo, você observa que você tem aí um aumento dessa pressão oncótica aqui, né? Dessa pressão colodosmótica. Por quê? Porque eu estou tendo aí um aumento da quantidade da minha proteína. Minha proteína está ficando cada vez mais concentrada nos capilares sanguíneos, aumentando com isso, obviamente, a proporcionalidade ao longo do tubo, né, dos capilares glomerulares. Então, eu vou ter aqui um delta de pressão hidrostática que se mantém, né, enquanto que o meu delta de pressão colodosmótica só faz aumentar, né? Então, eu tenho aqui um aumento que vai de 28 e no final do processo de filtração, eu chego a 36 milímetros de mercúrio. Então, eu tenho um aumento aí bastante considerado, tá? Se nós considerarmos, por exemplo, uma fração de filtração, que é a fração de 20% do nosso fluxo sanguíneo que está sendo ali filtrado, eu vou ter, e se eu tiver, por exemplo, uma redução
dessa fração de filtração, eu posso ter, por exemplo, uma diminuição do meu ritmo de filtração, eu posso ter um aumento, se eu tiver uma alteração para mais ou para menos. Nesse caso aqui, quando eu tenho uma diminuição de aproximadamente 5% da minha fração de filtração glomerular, esse percentual do filtrado acaba reduzindo e, portanto, eu tenho uma pressão coloidosmótica diminuída, porque eu vou ter pouca quantidade de proteínas, e por eu ter pouca quantidade de proteína, será menor a minha filtrabilidade, tá? Entretanto, se eu acrescento 5%, eu vou ter uma maior concentração de proteínas, e essa maior concentração de proteína reflete numa maior filtrabilidade. E qual seria a importância dessa alteração da pressão coloidosmótica? O valor da minha pressão coloidosmótica que sair dos meus capilares em direção à minha arteriolar eferente, ela deverá ser a mesma que vai chegar na região dos capilares peritubulares. E por que que isso é tão importante? Porque isso vai ser importante para que eu possa ter uma pressão coloidosmótica maior na região dos capilares dos vasos renais ali, dos tubulares, e essa pressão coloidosmótica, uma vez aumentada, vai proporcionar a reabsorção de substâncias ao longo dos túbulos capilares, tá certo? Então, aqui, ó, nessa figura aqui, eu tenho aqui um capilar peritubular, onde eu tenho as pressões hidrostáticas e as pressões coloidosmóticas. Observe que a pressão hidrostática era de 13 milímetros de mercúrio, que o valor da pressão coloidosmótica é de 32 milímetros de mercúrio, e o valor de ambas a pressão no líquido intersticial é um valor menor. E esse valor menor faz com que eu tenha a passagem do elemento da substância de uma região para outra, tá certo? Então, eu tenho aqui a lumen tubular, onde eu tenho por osmose a passagem de água, e sódio também acaba passando. E esse sódio, então, com essa água na região das células tubulares, acabam passando para o líquido intersticial, a água por osmose, o sódio por transporte ativo, e consegue chegar ali no líquido intersticial. E no líquido intersticial, essa água ela vai entrar por osmose, e eu vou ter aqui a troca do líquido, do soluto na região do capilar peritubular, por causa da minha elevada pressão oncótica. Então, a pressão efetiva de filtração agora vai prevalecer as forças coloidosmóticas, e essas forças coloidosmóticas, então, irão proporcionar a reabsorção dessas substâncias. Se a fração de filtração aumentar, eu terei uma queda da fração hidrostática e um aumento da pressão oncótica, tá? Onde que será isso? Na região dos capilares. Ou seja, eu tenho um aumento das forças que proporcionam a absorção, principalmente na região do túbulo proximal, para que os capilares peritubulares possam realizar uma melhor filtração, principalmente uma melhor reabsorção, principalmente a reabsorção de água e de sódio, né? E eu consigo com isso regular a minha pressão arterial. E o que é que faz filtrar as pressões de ultrafiltração? São dois parâmetros. A filtração glomerular ela vai ser dada pelo coeficiente de filtração e vai ser dada também pela pressão líquida de filtração. O coeficiente de filtração ele é dado pelo produto da condutividade elétrica e da área de superfície capilar dos glomérulos, tá certo? Já a pressão líquida de filtração, né, ela vai ser dada por uma taxa de filtração glomerular, e essa taxa de filtração glomerular ela vai ser dependente da pressão arterial. Então, se eu tenho um aumento do meu débito cardíaco, eu vou poder ter, obviamente, um aumento da minha pressão arterial. Só que eu vou ter uma regulação constante, então as pequenas alterações dessa pressão arterial não vão refletir aí no aumento da taxa de filtração glomerular. Entretanto, se eu tiver um aumento dessa pressão e um aumento de forma considerável, aí sim eu vou poder ter aí um aumento da minha
do sistema, né, de filtração pelos meus capilares glomerulares, e isso, obviamente, vai poder influenciar no processo de filtração, de reabsorção, de secreção e excreção urinária, certo? Então, esses dois elementos, eles são importantes, porque quando eu tenho uma alteração ou do coeficiente de filtração ou da pressão líquida de filtração, obviamente eu vou ter um aumento na taxa de filtração glomerular, certo? Então, esses dois elementos vão ser importantes. Portanto, eu já posso dizer aqui que se eu tenho um aumento do coeficiente de filtração, eu acabo tendo um aumento da filtração glomerular. Se eu tiver uma redução do meu coeficiente de filtração, eu vou ter uma redução da filtração glomerular. Então, ó, aqui só para mostrar a vocês que toda vez que houver um aumento da resistência da minha arteríola aferente ou uma diminuição da resistência da minha arteríola eferente, eu vou ter, por consequência, uma diminuição da pressão glomerular. Isso vai culminar numa diminuição da pressão efetiva de filtração, que é aquela pressão que vai proporcionar a filtração na região do glomérulo, e isso vai refletir numa diminuição da minha filtração glomerular, certo? Se, por outro lado, eu tiver uma diminuição da resistência da minha arteríola aferente, ou se eu tiver um aumento da resistência da minha arteríola eferente, isso irá culminar no aumento da minha pressão glomerular, que vai culminar no aumento da minha pressão efetiva de filtração, e isso vai fazer com que eu tenha um aumento da minha filtração glomerular, certo? Pacientes com hipertensão crônica não controlada ou pacientes diabéticos que têm diabetes mellito, né, eles apresentam geralmente um coeficiente de filtração, né, reduzido, né? Isso se dá pelo aumento da espessura da membrana capilar glomerular e, eventualmente, esse aumento, né, da espessura dessa membrana, ela vai gerar uma lesão bastante grave nos capilares e que vai ocasionar a perda da função capilar, e com isso vai refletir na redução do coeficiente de filtração, tá certo? Esses indivíduos que apresentam esse tipo de patologia, eles acabam tendo algum tipo de insuficiência renal que acaba refletindo no glomerulonefrite, né? E com isso você acaba tendo aí um coeficiente diminuído. Aqui é só para mostrar novamente a vocês a questão da quantidade de plasma, né, que são filtrados por dia, 180 litros, a taxa de fluxo plasmático, que eu também mostrei a vocês no slide anterior, que é de 625 ml por minuto, que isso vai dar uma taxa de filtração glomerular de 125 ml por minuto, e a fração de filtração glomerular, que corresponde a esse percentual de 125 sobre 625 ml por minuto, que no final vai nos dar 20% de sangue sendo aí filtrado a nível dos nossos glomérulos. Então, recapitulando, né, para ficar bem fresquinho nas nossas mentes, o processo de filtração glomerular ele vai ser influenciado diretamente pela pressão hidrostática. Qualquer alteração nessa pressão arterial, ela vai tender a interferir na taxa de filtração glomerular, o que não ocorre porque a gente tem um mecanismo de autorregulação muito eficiente, que é dado pela resistência das arteríolas aferentes e eferentes, que acabam controlando todo o fluxo plasmático aí nesse caso, certo? Então, eu posso tanto aumentar como eu posso diminuir a área de filtração, certo? E quando eu faço isso, as minhas arteríolas elas vão sofrer ou vasoconstricção ou vasodilatação, tá certo? Quando há um aumento da pressão arterial, ele é contrabalanceado com o aumento da resistência da arteríola aferente, de modo a promover uma redução do fluxo sanguíneo renal e manter a taxa de filtração nos valores pré-estabelecidos, né? E aí eu consigo manter a taxa de filtração dentro dos parâmetros de normalidade. Da mesma forma que quando eu tenho a redução da minha pressão arterial,
eu vou ter uma diminuição da resistência da minha arteríola eferente, e com isso eu acabo aumentando a resistência da minha arteríola eferente, a fim de aumentar a pressão hidrostática glomerular e favorecer com isso a minha filtração. Então, além disso, a gente viu que o ponto que a gente precisa levar em consideração, em primeiro lugar, é a microvasculatura renal. E a gente viu que a microvasculatura renal, ela apresenta dois pontos importantes aqui, que é no momento em que o sangue entra, chega na arteríola aferente, e depois o segundo momento em que ele sai pela arteríola eferente. E a gente viu que existem duas quedas, né, sucessivas que ocorrem, que essa queda sucessiva ela é bem característica da tonicidade mesmo da região dos vasos ali naquela região, e que a gente tem, né, um aumento de pressão na região dos capilares glomerulares, e esse aumento de pressão é que vai favorecer a filtração glomerular. Então, a gente tem uma pressão glomerular, de filtração glomerular aumentada, que favorece a filtração, a filtrabilidade. Observe que ao nível mesmo, né, como eu mostrei naquela figura anterior para vocês, a pressão no capilar glomerular, ela é relativamente alta em toda a extensão, tá? E a pressão que vai existir ali nos capilares peritubulares, ele vai ser relativamente baixa, tá? A pressão de filtração. E a gente vai perceber também que a gente vai ter tanto constricção como dilatação seletiva, tanto das arteríolas aferentes como das eferentes, e isso vai permitir com que nós tenhamos um controle altamente sensível da pressão hidrostática, do capilar glomerular até a região dos túbulos capilares ali renais, certo? E então, como consequência dessa arquitetura, né, única de quedas significativas de pressão que vão ocorrer em ambas as arteríolas, tanto aferente como eferente, você vai ter aí uma pressão glomerular relativamente alta em toda a extensão e a pressão nos capilares peritubulares para relativamente baixa, tá? Então, a gente vai ter os fenômenos de vasoconstricção, a gente vai ter os fenômenos de vasodilatação, são fenômenos seletivos, certo? Que vão fazer com que nós tenhamos vasoconstricção e vasodilatação nas arteríolas aferentes e nas arteríolas eferentes, e isso vai fazer com que nós tenhamos um controle altamente sensível dessa pressão hidrostática no capilar glomerular situado entre elas, tá certo? Bem, dito isso, eu trouxe essa figura aqui para vocês, que é uma figura de Boron de 2015, e nessa figura ela está ilustrando um exemplo aqui idealizado, em que foram alteradas de forma recíproca tanto as resistências das arteríolas aferentes quanto as resistências das arteríolas eferentes, de modo a manter uma resistência da arteriolar total, certo? E assim a gente consegue manter o fluxo plasmático glomerular dentro dos parâmetros aceitáveis, certo? Quando eu comparo essa situação de cima com o que está acontecendo aqui embaixo, onde eu tenho inicialmente a resistência das minhas arteríolas aferente e a resistência dessas arteríolas eferente simultaneamente culmina, né, no relaxamento da minha arteríola eferente. Então, aqui eu tenho vasoconstricção e aqui eu tenho vasodilatação. Isso faz com que eu tenha uma redução da minha pressão capilar glomerular, tá certo? E aí, embaixo, a recíproca é verdadeira. Eu tenho aqui a minha pressão total, tá? Eu tenho
um relaxamento acontecendo na minha arteríola aferente. Isso faz com que eu tenha uma constricção na minha arteríola eferente. E essa alteração, né, de resistência na minha arteríola aferente para a minha arteríola eferente faz com que eu tenha uma elevação da pressão capilar glomerular. Bem, e aí a gente tem essas duas figuras aqui, ó, onde essas duas figuras estão mostrando realmente as respostas reais da filtração em um único momento, quando há constricção apenas na arteríola aferente e quando há vasoconstricção apenas na arteríola eferente. Então, você percebe aqui que quando você tem um aumento da resistência da arteríola aferente, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma queda da pressão capilar glomerular e você tem também uma queda do fluxo plasmático renal. E como consequência disso, a sua taxa de filtração glomerular diminui. Diminui porque tanto essa pressão glomerular no capilar quanto essa pressão na região do fluxo renal, plasmático renal, eles acabam caindo. Já aqui você acaba tendo o contrário, tá vendo? Você tem aqui um aumento da resistência da arteríola eferente, e esse aumento da resistência dessa arteríola eferente, ela acaba provocando um aumento bastante acentuado da pressão capilar glomerular e uma diminuição da filtração plasmática renal. Isso faz com que você tenha dois momentos, certo? Um aumento da taxa de filtração glomerular, uma diminuição dessa taxa de filtração glomerular. Quando é que eu vou ter um aumento dessa taxa de filtração glomerular? Quando eu tiver um aumento da minha pressão capilar glomerular, né? E quando esse aumento ele for predominante sobre a filtração plasmática renal. Quando é que eu vou ter uma diminuição da minha taxa de filtração glomerular? Quando eu tiver uma diminuição, ou seja, uma queda da minha fração de plasmática renal, e isso for predominante sobre a minha pressão capilar glomerular. Então, eu posso ter esses dois momentos em pontos diferentes que vão controlar a minha taxa de filtração glomerular. Existem vários hormônios altacoides que podem influenciar na filtração glomerular e no fluxo sanguíneo renal. São eles a norepinefrina, que é ativada pelo sistema nervoso central e que vai provocar vasoconstricção. Juntamente com ela, nós temos a epinefrina e a endothelina também, que são dois hormônios que vão provocar também vasoconstricção, e essa vasoconstricção, obviamente, acaba gerando uma diminuição da taxa de filtração glomerular. Temos também a angiotensina 2, que vai atuar tanto na arteríola aferente quanto na arteríola eferente, sendo que na arteríola eferente a sua ação é maior e ela é um poderoso vasoconstrictor renal e que ativa o sistema renina-angiotensina, diminuindo com isso também a filtração glomerular. Nós temos as prostaglandinas e as bradicidinas, que também são hormônios que são considerados como altacoides e que vão causar vasodilatação, e com isso eles vão causar também um aumento do fluxo sanguíneo renal e da filtração glomerular. Além desses dois, a gente ainda tem o óxido nítrico, que é um outro altacoide, que é liberado pela região do endotélio vascular renal e que diminui a resistência vascular renal, aumentando com isso a filtração glomerular também. E como que isso ocorre? Isso vai ocorrer através do aparelho justaglomerular ou as células justaglomerulares. Essas células elas estão localizadas na região do túbulo distal e elas acabam se comunicando com as arteríolas aferentes e as arteríolas eferentes, tá certo? E no final dessa conjuntura aqui, dessas células justaglomerulares, a gente tem um amaranhado de células epiteliais, são chamadas de células da mácula densa. O que é que acontece? O que é que fazem essas células da mácula densa? Essas células vão ter receptores. Receptores de quê? Receptores de sódio.
Observe que a gente tem contato do túbulo distal, onde a gente tem o processo de reabsorção, principalmente na alça de Henle, né? Descendente e ascendente ali, ramo fino e ramo espesso. E a gente tem aqui a região do glomérulo, onde o sangue, né, passou e está sendo filtrado. Então, quando detecta aqui uma baixa pressão glomerular, uma baixa pressão arterial, você acaba tendo também uma baixa pressão hidrostática glomerular. Com isso, a taxa de filtração glomerular diminui. Quando a taxa de filtração glomerular diminui, significa que está chegando menos sódio para ser reabsorvido. Então, esse sódio, que deveria ser reabsorvido em concentrações normais, quando você tem uma baixa dos níveis de sódio, a mácula densa, através dos seus sensores, ela consegue detectar essa baixa de sódio. Então, o que ela faz? Ela aí, no que ela detecta essa baixa de sódio, ela atua, ativa a renina, induz ao aumento da produção da renina. Essa renina, então, cai na corrente sanguínea, converte uma substância chamada de angiotensinogênio 1 em angiotensinogênio 2, que por sua vez vai atuar se converter, na verdade, em angiotensina 2, e essa angiotensina 2 vai atuar tanto nas arteríolas aferentes quanto nas arteríolas eferentes, sendo que sua atuação ela é maior nas arteríolas eferentes, causando então com isso vasoconstricção, e essa vasoconstricção então irá inibir a diminuição, ou seja, irá provocar a regulação, o aumento da pressão arterial nesse ponto aqui. Vale ressaltar que não somente a arteríola eferente, como também a arteríola aferente terá essa função, sendo que a arteríola eferente ela tem uma função maior, porque a angiotensina 2 ela age mais nas aferentes do que nas eferentes. Existe um mecanismo de autorregulação, que é chamado de mecanismo miogênico, que ele vai regular o fluxo sanguíneo renal. Observe que você tem aqui uma pressão arterial dada em milímetros de mercúrio e que você tem o fluxo sanguíneo renal e o ritmo de filtração glomerular, e você percebe que existe um aumento dessa pressão nos vasos, só que esse aumento se dá até determinado ponto, mas que a partir de uma determinada pressão, esses valores eles se mantêm constantes, sem alterações adversas. E a gente percebe que isso vai ocorrer devido à capacidade que tem os vasos sanguíneos, né, de resistirem ao estiramento durante o aumento dessa pressão arterial. E essa capacidade que os vasos têm em estirar, né, e conseguir resistir a esse aumento da pressão arterial, mantendo com isso o fluxo sanguíneo renal e o ritmo de filtração glomerular constante, ele é explicado pela lei de Laplace, que a lei de Laplace ela diz que quando você tem uma pressão sendo exercida na parede do vaso, vai existir uma relação entre a tensão dessa parede do vaso, que é dada por um determinado raio vascular, e uma variação da pressão transmural. Isso faz com que esses vasos, ao estirarem, eles consigam suportar altas pressões e com isso mantém-se constante os dois fluxos durante o processo de filtração. E estes foram os livros que eu utilizei como referência para poder construir essa aula. Então, na próxima aula a gente vai trabalhar com reabsorção tubular, certo?